Exclusivo, o Cidade Alerta teve acesso a uma conversa entre o adolescente de 14 anos e a namorada virtual. Nas mensagens ele fala com frieza sobre o plano de executar não só o pai, a mãe e o irmão, mas outras pessoas da família. E ainda diz que precisa antecipar os assassinatos para matar todo mundo antes do pai viajar. A polícia diz que a jovem não foi a mentora do crime, mas incentivou os assassinatos, se mostrou orgulhosa da coragem do menino por matar a própria família, mas a família Teixeira não seria o único alvo do casal de namorados. Os jovens também planejavam matar a mãe da menina, a mãe da namorada virtual, quando o garoto fosse morar com ela lá no Mato Grosso. Como o pai da menina viajava muito, ele seria poupado, não seria morto. E ainda continuaria bancando os adolescentes. Em outros trechos das mensagens, o casal deixa claro que quer viver junto e que qualquer pessoa que atrapalhasse o relacionamento deveria ser retirado do caminho. Aqui está a foto dele e a foto dela. Essa é a menina, de 15 anos, que quando foi prestar depoimento para o delegado, pediu para a mãe sair. A mãe falou: "Por que, filha? Você não tem nada a esconder." "Mãe, sai, por favor." A mãe é tirada da sala, ela fecha a porta, a menina confessa tudo e diz que a mãe era alvo também. Quando a polícia chama a mãe e conta para ela, a mãe não acredita. Só que está tudo escrito. Imagina como é que está a cabeça dessa mãe que diz que não sabia de nada, que a menina é uma aluna exemplar, tem ótimas notas. Mesmo após os assassinatos, os dois continuam trocando juras de amor, mensagens, como se nada tivesse acontecido. Essa menina de 15 anos e esse garoto de 14, que matou o pai, a mãe e o garotinho, o Toninho. Detalhe, aqui está a conversa. Por que essa conversa ela é importante para você que me assiste? É a prova do crime. Essa imagem aqui, essa mensagem, é que foi tudo premeditado, organizado e coloca a menina também no centro da investigação. Por isso que ela está apreendida. Eu não posso falar que ela está presa. Ela está apreendida. Ela vai ser internada. Tem 15, vai ficar um período, daqui a pouco sai com ficha limpa. Olha a conversa. "Olha, amor, eu tenho um plano para matar os meus pais. Só que eu vou ter que matar eles mais cedo do que eu imaginava. Se meu pai for embarcar quinta, o pai é enfermeiro e ele viaja. Se meu pai for embarcar quinta, eu acho que ele trabalha em plataforma de petróleo. É. Eu tenho que matar ele semana que vem. Dia 26. Matar a tiros é mais garantido. Dia 25, na verdade. Olha, ele conversa como se ele estivesse marcando para ir buscar pão na padaria. Detalhe interessante. Ele organiza as mortes e a menina vai só concordando com ele. Ele apagou tudo no celular dele, do computador dele. A polícia não encontrou nada. Só que ela não conseguiu apagar. E aí, no meio da reportagem, olha o que o Dionísio descobriu. Reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Todos que ficassem no caminho do jovem casal iriam morrer. O objetivo final deles era ficarem juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse sonho, de viver esse amor proibido entre eles. A confissão por escrito do plano de assassinato dos próprios pais. Nos diálogos, eles falam que o pai deveria ser o primeiro a ser executado, até porque é uma pessoa que poderia, de repente, impedir os outros assassinatos. Também conversa sobre como sumiriam com os corpos. Conversa acerca de esconder em local distante, a utilização de cães farejadores pela polícia, sobre picar os cadáveres, queimar e até mesmo dar para porcos comerem. Numa demonstração de total menosprezo pela vida humana dos familiares do adolescente. Mas a família Teixeira não era a única no alvo de dois adolescentes. Pelo contexto dos diálogos, assim que eles chegassem ao Mato Grosso, eles tentariam também matar os pais da adolescente. De acordo com a investigação, o adolescente que matou os pais e o irmão não agiu sozinho.
A namorada de 15 anos foi apreendida e apontada como participante da chacina no interior do Rio de Janeiro, que vitimou Antônio, Inália e o Toninho. Nos diálogos, por exemplo, em determinado momento em que o jovem atira no seu pai, ele comunica à jovem dizendo: atirei no meu pai, e ela incentiva dizendo: agora atira nela, se referindo à mãe do jovem. E nisso ele acaba matando também a mãe e depois o seu irmão, ou seja, há uma participação ativa dessa adolescente na execução dessa família. A perícia encontrou as conversas entre os dois que estavam armazenadas no computador da namorada virtual. Segundo a polícia, ela incentivou o namorado a matar a família. As conversas que nós identificamos entre eles são conversas que assustam qualquer pessoa. A frieza com que eles conversavam sobre a morte dos pais daquele jovem, sobre como eles iriam se desfazer daqueles corpos, daquelas pessoas, chama atenção e assusta até mesmo os policiais mais experientes. Em uma das mensagens que o Cidade Alerta teve acesso com exclusividade, o adolescente explica que o plano dos assassinatos terá que ser adiantado, já que o pai, Antônio, iria viajar, e ainda explica o porquê iria usar a arma do próprio pai. Vimos também um diálogo sobre como antecipar os assassinatos planejados, tendo em vista que o pai do adolescente embarcaria em determinada data, então ele, preocupado com isso, ele queria antecipar essas mortes, tá? Que denota o planejamento todo aí pela dupla. Segundo a investigação, o relacionamento entre os adolescentes já durava algo em torno de 6 anos. Começou pela internet, através de um jogo, e teria ficado um pouco mais sério há cerca de 1 ano. Foi a partir daí que, segundo a polícia, a garota começou a pressionar o adolescente para que ele fosse até o Mato Grosso. E como a família dele recusava, foi a partir desse momento também que começaram a surgir as hipóteses e teorias do crime. Eles passaram a fazer pesquisas na internet sobre crimes semelhantes e até mesmo como planejar o saque de dinheiro, viajar. Um adolescente que, segundo a polícia, passou a ser pressionado e incentivado pela jovem. Ela chegou, inclusive, a dizer, através de mensagens enviadas pelo celular, de que ele não teria coragem de fazer o crime, de cometer o crime. Inclusive, no dia em que a família Teixeira foi morta, existe um relato, o registro de uma conversa, em que esse adolescente diz para a namorada virtual que esperava que naquele dia tivesse uma discussão com os pais, para que ele se sentisse mais motivado para o crime. A investigação descobriu também que o adolescente infrator esperou os pais tomarem um remédio para dormir e se deitarem, para, a partir daí, colocar o plano em prática. E foi nesse momento que ele matou os pais e o irmão. O jovem, que aparecia sorrindo ao lado dos pais, levaria com ele os celulares da família, numa tentativa de sacar dinheiro do FGTS do pai. Segundo a polícia, ele tinha, ao lado da namorada, um plano ainda mais trágico. A mãe dela também iria morrer. Ainda segundo o levantamento dos investigadores, apenas a mãe da namorada virtual seria morta. Isso por uma questão de afinidade que ela, a adolescente, teria com os pais no Mato Grosso. O pai, como viajaria muito, não seria morto. Inclusive, a polícia descobriu que numa conversa ela diz que o pai seria possivelmente a principal fonte de renda dos dois. Ele não iria se opor ao relacionamento e, por isso, também não iria morrer. Também durante o levantamento de informações, a polícia descobriu que os dois dividiam um jogo de videogame que chegou a ser considerado proibido em alguns países e só foi liberado porque recebeu o título de mais 18, ou seja, apenas para pessoas com mais de 18 anos poderiam ter acesso àquele jogo. Um jogo que mostraria 2 irmãos em uma situação de caos mundial, presos dentro de um apartamento e que matariam os próprios pais e depois sairiam pelas ruas matando outras pessoas. Foi expedida uma ordem judicial de busca e apreensão dessa adolescente,
No momento, ela se encontra detida na delegacia de Água Boa. O Poder Judiciário será comunicada e ela ficará à disposição da Justiça para o procedimento cabível, sendo encaminhada então para o sistema socioeducativo. Olha, a gente tem que aproveitar esse espaço aqui para ter uma conversa séria com quem tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, criança, adolescente em casa. Não dá para deixar, ele está no quarto dele, ela está no quarto dela, tá tudo certo, tá tudo bem, não me enche as paciências. Tem que ter uma conversa, tem que ter um monitoramento. Pai e mãe tem que se impor, tem que realmente acompanhar de perto, não pode manter uma distância ali, porque a internet é uma janela para o mundo e pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal. E você não sabe com quem seu filho está conversando. Às vezes o seu filho é uma pessoa maravilhosa, mas ele acaba se relacionando com uma outra pessoa ali que é o capeta falando na orelha. E aí vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Quando você vai ver, o teu filho está envolvido numa trama, numa coisa, e nem é mais o teu filho que está ali, já é uma outra pessoa, uma outra personalidade que foi criada ali, um distanciamento. Estou aproveitando esse espaço para a gente falar isso, porque eu sei que muita gente está vivendo uma situação e o filho fica preso ali no celular o dia inteiro, você quer interagir. E tudo que você pede pro filho, o filho não faz, a filha não faz, é sempre cara feia, sempre não sei o quê. É complicado, Lombardi. E olha, essa situação deles, inclusive, dá para poder fazer uma análise, porque ele tinha 8 anos e ela tinha 9, quando eles começaram a conversar. Exatamente, muito cedo, né? Gente, o garoto tá com 14 e ela tá com 15. É uma situação super delicada. Eles montaram, arquitetaram, planejaram. Por isso que... Veja direito o que teu filho está falando e com quem.